Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma mensagem para o seu coração. E eu em oração, o Senhor me falava sobre o seu auxílio, sobre a sua provisão, que Ele sempre vem de encontro às nossas vidas, quando nós dependemos dEle, quando nós buscamos a Ele e quando nós obedecemos a Ele em todas as coisas. Nós vamos começar falando sobre um grande apóstolo, ou seja, o maior apóstolo de Jesus. E esse apóstolo se chama Paulo, que antes de ser Paulo, foi Saulo, o perseguidor da igreja do Senhor. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos estar lendo o versículo 27 somente. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que ele lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo era aquele que mandava matar todos os cristãos. Então, tinha um cristão, Paulo mandava executar. Então, Paulo era um assassino, um homem que aos nossos olhos a gente queria ver ele morto. Mas Deus não, Deus queria usar aquele homem. Deus queria transformar a vida de Saulo. E Deus aparece para ele. A palavra de Deus conta que na estrada de Damasco, Deus aparece para ele, coloca ele cego, faz com que um dos apóstolos lá vai lá e ora por ele e ele torna a ver. E ali começa o processo da conversão de Saulo, que depois se torna o grande Paulo apóstolo. E nós vemos o quê? Que Paulo, ele achou que ele converteu, ele creu em Deus, que agora era só ir anunciar o evangelho. Mas Deus, primeiro, ele coloca as coisas do jeito dele. Às vezes nós achamos que nós estamos totalmente capacitados para algo que Deus quer de cada um de nós. Mas às vezes nós ainda não estamos. E Deus vem com o auxílio dele e coloca pessoas cheias do Espírito Santo para nos auxiliar para o propósito que ele tem nas nossas vidas. E aqui, eu lendo a história, eu vi que Barnabé foi um auxiliador de Paulo no começo ali do seu ministério. Ali quando Paulo estava ali e Deus cuidando dele, e Barnabé vai e chama ele e eles começam a ir para todos os lugares ali pregar o evangelho. E aonde eles iam, a semente do evangelho era plantada. E Barnabé, gente, é aquela pessoa que a gente quer do nosso lado. Todo mundo quer um Barnabé do nosso lado, um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era da linhagem sacerdotal, ele vendeu uma casa para dar ali para a obra do Senhor. Ele era um homem desapegado, ele era um homem cheio de Deus na sua vida, e isso ajudou Paulo, porque a palavra de Deus fala: olha com quem tu andas e saberás quem tu és. E Paulo começou a andar com a pessoa certa, e ali Deus foi usando a vida de Barnabé para o propósito a que Deus tinha chamado Paulo. E gente, Paulo, o grande apóstolo, ele foi, e eu acho tão linda a história dele, que ele lá estava preso. Por quê? Os cristãos daquela época, eles eram perseguidos, e ele muito perseguido ali, porque pregava Jesus, pregava o evangelho, e logo ele foi preso, e lá da prisão ele escrevia cartas
para as igrejas que ele havia fundado, animando as igrejas, aconselhando. Gente, às vezes por tão poucas coisas nós desanimamos de fazer a vontade do Senhor. Mas Paulo não. Paulo era obediente. Paulo tinha convicção do que Deus queria da vida dele. Você tem convicção do que Deus quer da sua vida? Nós precisamos ter. Nós fomos chamados para ir plantar a boa semente, plantar a palavra de Deus aonde nós formos, né? E Paulo foi esse. E Paulo, gente, ele foi um homem de muita fé, né? Mas ele recebeu todo o auxílio de Deus, todo o suporte de Deus. Na evangelização de Paulo, ele pôde ver os milagres do Senhor acontecendo. E Deus me falara também na viúva de Sarepta. E nós vamos estar lendo 1 Reis 17, do 1 ao 20. Aqui conta a história desta mulher. E como a história dela fala conosco. E nós vamos estar vendo isso. Então, 1 Reis 17, nós vamos estar lendo do 8 até o 16. Então diz assim: Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias disse: Dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste matando o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós lemos até o 24. Então aqui nós vemos uma mulher que estava ali passando fome e ela era viúva, ela tinha um filho. Pensa a dor daquela mulher, desamparada, sem marido, com um filho, catando ali um graveto para preparar a última comida e depois não tinha mais. E chega um homem lá, um homem de Deus, um profeta do Senhor e fala: olha, primeiro você vai fazer um para mim, depois você vai fazer para vocês. E ela obedeceu o que o profeta falou. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Aquela mulher sabia os princípios que Deus nos deu para nós sermos abençoados. E eu fiquei imaginando, será que nós fazeríamos como aquela mulher fez? Porque às vezes nós temos em casa sobrando, mas nós falamos, se eu der vai me faltar. E não dá, e não abençoa, retém a bênção para si. Mas quando nós retemos algo para nós, mais na frente pode nos faltar. Então, aquela mulher foi sábia, ela teve fé, ela creu na palavra do profeta Elias. E quando ela obedeceu a ele, quando ela obedeceu o que Deus mandou que ela fizesse, o que aconteceu? Nunca mais faltou farinha e nem azeite na casa dela. Então, há princípios na nossa vida, para o quê? Para que a gente venha ser abençoados, abençoadas pelo Senhor, né? Então, aquela mulher, ela não esperou ter muito para dar, ela deu o que ela tinha. E nós temos que parar com isso, de ficar esperando muita prosperidade para a gente abençoar a igreja, para a gente abençoar um irmão. Não é assim. Quando nós obedecemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. E o que vai acontecer? A farinha não vai acabar na nossa casa, o azeite não vai acabar o sustento material, não vai acabar o sustento espiritual. Elias, ele chegou ali, ele estava vindo de um deserto, ele estava passando por uma adversidade, ele estava sendo perseguido. Jezabel queria matar Elias e Elias aparentemente estava ali fraco, mas por dentro ele tinha um manancial, de Deus dentro da vida dele. E nós temos que entender, por mais que venha deserto, por mais que venha situações adversas da nossa vida, nós temos um manancial de Deus dentro de nós. Se nós somos homens e mulheres de Deus, não importa o que nós estejamos passando, nós temos Deus na nossa vida e isto é suficiente para que a gente venha ser abençoado. Então, Deus, o que ele faz, gente? Ele usa algo assim tão lindo, porque aquela mulher, ela não tinha, mas quem ia dar para ela e para Elias? Era Deus. Deus não precisa usar uma pessoa rica, um milionário para te abençoar. É Ele quem faz, é Ele quem nos abençoa. Pare de acreditar em homens, para de confiar em homens, confie em Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo e Ele pode todas as coisas para nos abençoar, né? Então não importa o deserto que a gente esteja passando, aquela mulher confiava em Deus, porque ela falou de Deus ali para Elias. Ela confiava em Deus e Deus mandou um homem de Deus para a casa dela e na casa dela nunca mais faltou nada. Deus já sabia o que iria acontecer mais para frente, porque o filho dela morreu com o profeta, com o homem de Deus dentro da casa dela. Mas aquela situação, aquele deserto,
Foi mais um para Deus manifestar a glória e a majestade dele. Ela recebe o filho dela ressuscitado. Ela vê o poder, a glória de Deus dentro da casa dela. Mas será que se ela não tivesse obedecido, ela ia receber de volta o filho dela vivo, o filho dela novamente, nas mãos dela? Não ia, não. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que parar de murmurar, de reclamar. Esses coração duro, essas pessoas rancorosas, essas pessoas que só sabem reclamar e murmurar, não sabem obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, não importa o que nós estejamos passando, a providência vai chegar. E Elias, gente, é um exemplo para nós também. Elias foi um homem chamado para confrontar os profetas de Baal, para confrontar aquelas idolatrias ali. E se vocês acham que isso é fácil? Não foi fácil, não. Os demônios veio caindo, matando em cima dele. Aquele grande homem de Deus chegou a ficar oprimido, deprimido. A gente entende que pode ser uma depressão nos dias de hoje. Estava lá com Elias, mas ele decidiu obedecer a Deus. Ele não fugiu do propósito ao que Deus chamara ele. Não fuja do propósito a que Deus te chamou. Por mais que tenha desertos na sua vida, tem um manancial de Deus dentro de você. E sobre a palavra de um homem, de uma mulher de Deus, pessoas podem ser ressuscitadas, pessoas podem ser transformadas, a farinha e o azeite pode voltar na vida das pessoas. O mal é totalmente dissipado quando um homem e uma mulher de Deus resolve obedecer, resolve orar. Então, nós temos que decidir, assim como Paulo, assim como o profeta Elias, obedecer a Deus em todas as coisas, né? Então, nós vemos também, gente, que lá no livro de Êxodo 7:20, fala do que ali quando o povo de Deus estava sendo o que? Escravizado ali pelo faraó. E logo aquele povo começa a orar. Em Êxodo 7:20 fala assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, e os oficiais e toda a água do rio se tornou em sangue. Vamos estar lendo só até aqui, porque nós vamos falar dos feitos do Senhor, da grandeza do Senhor. Ali o povo de Deus, um povo que virou as costas para Deus, não abandonaram Deus, e Deus falou: vocês viraram as costas para mim? Então, vai lá, vai ficar com seus deuses, com seus demônios. E ali eles começaram a ser escravos ali do Egito. Não comiam direito, só trabalhava. E ali debaixo de sol, chuva, no sofrimento. Mas, gente, eles passaram, a palavra de Deus fala que 400 anos sendo escravos ali no Egito, enricando o faraó. Porque viraram as costas para Deus. O mundo tem virado as costas para Deus. A gente chama as pessoas para irem receber a palavra de Deus e eles não querem. Uns porque cada caso é um caso, mas tem pessoas que realmente não podem ir. Mas tem pessoas, gente, que não querem mesmo, virou as costas para o Senhor, né? E ali estava desta forma, o povo de Deus, o povo hebreu virou as costas para Deus. E eles começaram a sofrer de geração em geração. E ali, de repente, eles começam a orar e a clamar a Deus. E quando, gente, nós começamos a orar, a clamar a Deus, Deus vem com o auxílio dele nas nossas vidas. E ali Deus fala com Moisés
ele fala: eu vou te usar, Moisés, para libertar o povo hebreu do Egito. E pega seu irmão Arão e vai até o faraó, e eu vou mostrar o meu poder lá para ele. E até então o faraó achava que o povo hebreu não tinha Deus nenhum, porque eles estavam escravos, eles estavam quase passando fome, trabalhando de graça ali para o faraó. Cadê o Deus do povo hebreu? Mas mal o faraó sabia que Deus é amor, mas ele é justiça também. E logo o povo começa a clamar a Deus, a se voltar para Deus depois de muito sofrimento. E Deus vem. E ali o Moisés e Arão se achega diante do faraó e fala assim: o meu Deus falou para você libertar o povo hebreu do Egito, né? E o faraó endurece o coração, o próprio Deus endurece o coração de faraó, e Arão joga ali o bordão no chão e ele se transforma em uma serpente. E ali os encantadores, os enganadores, os feiticeiros ali daquela época jogaram também ali um bordão deles e viraram serpentes. E logo Deus mostrou que ele tinha muito mais poder do que qualquer demônio, do que qualquer principado. E aquela serpente que foi transformada da vara ali do bordão de Arão engole todas as outras serpentes. Então Deus mostrou que ele é muito mais poderoso do que qualquer demônio, do que qualquer principado. Mas mesmo assim o faraó endureceu o seu coração. E ali Deus, aqui onde a gente lê agora, ele fala: Moisés, toca no rio, e o rio se transforma em sangue. E ali Deus começa a mandar pragas naquele lugar e acabar com o Egito. Sabe esses problemas que você tem vivido? Sabe essas aflições, esses desertos, essa escravidão que o diabo tem te colocado? Deus te fala hoje: basta ele chegar e o mal todo é dissipado. Não tem nenhum principado que pode com Deus vive e poderoso, com nosso Deus. Deus, quando chega em uma situação, o mal tem que bater em retirada. Esse é o nosso Deus. E ali Deus liberta aquele povo do Egito com força e poder. E ele fala: Moisés, toca no mar, e o mar se abre e o povo passa, e o povo ali do Egito, ali todos são mortos. Os inimigos do povo de Deus foram todos derrotados. Então basta o quê? Uma atitude nossa, basta uma atitude nossa de obediência, de clamor, de dependência de Deus. E nós vamos vencer as batalhas da vida, né? E nós vemos que na vida de Noé, gente, o povo novamente virou as costas para Deus, não quis saber de Deus, e Deus falou: eu vou acabar com tudo, eu vou mandar um dilúvio, isso aqui virou uma podridão, o que eu criei, o que eu formei. O homem virou mais uma vez, está virando as costas para mim, né? E ali, assim, desde Noé, o povo, Deus acabou com tudo, com o dilúvio, e daí vem e o povo continua virando as costas para o Senhor. Mas Noé era um homem justo ali na terra, e ele foi preservado, ele e a sua família. Noé obedeceu a Deus. Deus fala para ele: faz uma arca para entrar você e a sua família, e chama as pessoas, porque os que entrarem na arca vão ser salvos do dilúvio. Ninguém quis entrar. Foi salvo Noé e seus familiares e um de cada animal, né? E é tão linda essa história, depois vocês leem ela. Mas
Quando nós somos pessoas retas, corretas, Deus não é injusto. Deus preserva as nossas vidas. Às vezes, as pessoas ficam preocupadas com tantas coisas, com política, com tantas coisas. Não precisa, não. Existe um Deus no céu que zela por aquele que nele confia, por aquele que nele obedece. Fique tranquilo, fica tranquila. Deus cuida dos seus. Ontem de manhã, Deus me falava em Isaías 40. E eu lendo, eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Então, Isaías 40 fala que Deus iria consolar o povo. Porque o povo, gente, ele não para de pecar. O povo, Deus mostra a grandeza dele, mostra o quanto ele abomina o pecado, os outros deuses, mas eles insistem no pecado. Mas quando o povo se volta para Deus, Deus vem com consolo e com mão forte, com braço forte, para livrar o povo da escravidão, para livrar o povo ali da opressão. E ali o povo escravizado ali na Babilônia, e Deus fala, eu vou chegar com braço forte. E aqui, gente, em Isaías 40, do 8 ao 12, vamos estar lendo somente o 12, é o importante. Fala assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Gente, o nosso Deus, ele é poderoso. Basta uma palavra dele e tudo é transformado. Basta uma palavra dele e o mal é dissipado. Nós não precisamos temer nada. Nós precisamos, sabe de quê? Obedecer a Deus, negar a nossa vontade, assim como Paulo fez. Ele estava preso, açoitado, Elias estava fugindo de uma mulher maligna, de uma Jezabel, mas firmes no propósito ao que Deus os chamou. Fica firme no propósito. Faça como aquela mulher ali de Serepta. Obedeça a Deus. Né? Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Às vezes você fala, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Deus, se Ele te chamou, Ele vai enviar os Barnabés para te auxiliar, para estar com você. O próprio Deus tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos ajudar em toda a adversidade da nossa vida. Nunca ache nada difícil, nunca fale eu não posso. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Espírito Santo está conosco e Ele nos ajudará no propósito ao que o Senhor nos chamou. Dentro de nós tem um manancial. Às vezes nós estamos passando por uma aflição, por uma adversidade, mas quem está conosco é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema que possa sobrevir sobre as nossas vidas. Então, lembre-se sempre, o Senhor é o seu auxílio, o Senhor é a sua proteção, o Senhor sempre virá ao socorro daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que negam a sua vontade para fazer a vontade dele. Mesmo que aos olhos naturais você fala, mas eu não posso, mas se Deus mandou, faça. E Deus vai te honrar. Milagres vão acontecer na sua casa. Milagres vão acontecer na sua vida. Porque aonde chega Deus, aonde há a obediência de Deus, o mal não prevalece. Amém? Então continue firme no Senhor, no propósito a que Ele te chamou.
E Ele te fala hoje: eu sou o seu auxílio, você não está sozinha, você não está sozinho. Nós temos o Espírito Santo que traz um manancial dentro de nós, assim como o profeta Elias tinha um manancial de Deus dentro dele. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em qualquer situação. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção e Ele está conosco 24 horas do dia para nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Mas tem um porém: obedeça a Ele, a palavra dEle, viva para Ele. Mesmo que você ache assim, mas eu não posso, isso eu não posso fazer, pode. Porque aquele que está com você te garantirá a vitória. Amém? Deus abençoe sua vida. Um lindo dia para todos vocês.